A tímida garçonete recém-chegada ajudou um visitante surdo usando a linguagem de sinais, sem saber que o CEO milionário estava observando, e a proposta que ele fez a deixou sem palavras. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo e, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a leitura. Se houvesse um prêmio para o pior primeiro dia de trabalho de todos os tempos, Melody Hart estava prestes a ganhá-lo, sem dúvida alguma. No exato momento em que tentou passar pelas portas giratórias da Stanford Enterprise, sua bolsa ficou presa em um braço. Uma xícara de café quente estava equilibrada no outro, e o salto de seu sapato baixo prendeu no carpete. Ela não entrou andando. Ela voou, literalmente disparou pelo saguão, espalhando papéis, café e toda a sua dignidade num raio de 2 metros. Ótimo! Começando com estilo, ela murmurou enquanto recolhia os papéis do chão, tentando ignorar os seguranças que subiam pelas escadas e o sorriso zombeteiro da garçonete mais antiga, que observava a cena como se estivesse assistindo a um show de comédia. Melody finalmente se sentou na mesa próxima, onde a cadeira rangia de forma suspeita e seu crachá de acesso não funcionava direito. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos e tentou parecer profissional, mesmo que ainda parecesse uma personagem de comédia que tivesse entrado no cenário errado. Foi então que o silêncio no saguão foi quebrado de uma forma inusitada. Um homem bem vestido, com o cabelo penteado e roupas impecáveis, aproximou-se do balcão da cafeteria. Havia algo diferente nele. Em vez de falar, começou a mover as mãos em gestos suaves e precisos. A garçonete ao lado dela, a mesma que rira do incidente da porta giratória, ergueu uma sobrancelha, bufou e disse em voz alta: "Senhor, não entendo o que o senhor está fazendo. Isto é uma cafeteria, não um palco de mímica de rua." O homem parou. Seus olhos expressivos hesitaram. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Melody observava tudo. Seu coração começou a acelerar. Ela reconheceu aqueles gestos. A avó materna dela era surda, e aprender a língua de sinais tinha sido a forma mais divertida e carinhosa que encontraram para se comunicar. Fazia anos que ela não praticava, mas seus dedos se lembravam. Antes que o homem pudesse ir embora, Melody se levantou. Caminhou em sua direção nervosa, mas determinada, e então fez o sinal. "Olá, senhor. Posso ajudar?" O rosto do homem mudou, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Um sorriso se formou em seus lábios. Seus olhos brilharam de gratidão. Ele respondeu rapidamente, e Melody traduziu em voz alta para a garçonete, que agora estava corando de vergonha. "Ele tem uma reunião com o departamento de parcerias. Chegou um pouco mais cedo e queria confirmar o nome do contato. Posso verificar para ele, se não for incômodo." A mulher assentiu em silêncio enquanto Melody procurava. Todo o saguão observava, inclusive Blake Stanford. O CEO milionário acompanhava tudo da galeria perto dos elevadores executivos. Blake Stanford, uma lenda no mundo da tecnologia, não era conhecido por sorrir ou por interações sociais espontâneas. Mas naquele instante, quando ninguém estava olhando, seus lábios se curvaram levemente. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Melody voltou para sua mesa, ainda um pouco corada. Ela não fazia ideia de que acabara de viver um momento que mudaria o rumo de sua vida. No andar da diretoria, de volta ao seu escritório minimalista, Blake recostou-se na cadeira e se virou para a enorme janela com vista para Manhattan. "Will!" disse ele calmamente, ainda olhando para a cidade lá embaixo. "Quero um relatório completo sobre a nova garçonete. Nome, formação, experiência, tudo." A assistente hesitou. "Tudo, senhor." Blake entrelaçou os dedos. "Tudo, inclusive onde ela aprendeu a língua de sinais." O segundo dia na Stanford Enterprise começou com Melody fazendo uma promessa a si mesma. Nada de tropeçar, nada de voar pelas portas giratórias, nada de virar a atração de circo da empresa no saguão. "Hoje serei a funcionária modelo", sussurrou ela, ajeitando o blazer barato que comprara só para parecer mais profissional.
Serei invisível, competente e, o mais importante, ficarei de pé. A promessa durou exatamente 3 horas e 42 minutos. Tudo começou quando a máquina de café da cafeteria resolveu entrar em greve. Um garçonete sênior, cujo nome Melody agora sabia ser Sandra, resmungou de frustração. Essa porcaria quebrou de novo. Vou ter que subir até o 10º andar para tomar um café decente. Melody, numa tentativa desesperada de ser útil e talvez arrancar um sorriso da colega sempre mal-humorada, se ofereceu. Eu posso ir. Estou bem familiarizada com elevadores. Bem, não exatamente, mas aprender faz parte do trabalho, certo? Sandra olhou para ela como se ela tivesse se oferecido para fazer balé no terraço. Você está no andar da diretoria? Querida, aquele mundo lá em cima. Ali, as pessoas custam mais do que meu carro. Ainda bem que meu carro custou só $50 no ferro velho. Melody riu. Não vou me envergonhar na frente de ninguém importante. 15 minutos depois, ela estava no elevador executivo, segurando uma bandeja com 4 xícaras de café, tentando não derramar nada enquanto o elevador subia suavemente. Ela até se sentia confiante, tipo, olha só para mim, sou uma profissional carregando café como uma verdadeira executiva. Foi então que o elevador parou no 12º andar. As portas se abriram e entrou um homem alto, vestindo um terno impecável, com cabelos escuros penteados com esmero e uma postura que silenciosamente dizia: tenho mais dinheiro na carteira do que você ganha em um ano. Ele nem olhou para ela, apenas apertou o botão do térreo e checou o celular. Melody tentou se encostar na parede para ganhar espaço, mas se esqueceu de que estava segurando a bandeja. Seu cotovelo bateu na parede. A bandeja balançou e o mundo pareceu se mover em câmera lenta. 4 xícaras de café voaram em direções diferentes. Uma delas atingiu o espelho do elevador. Outra gota atingiu o chão. Uma terceira espirrou no painel de controle. E a quarta tinha um destino muito específico e constrangedor, bem nos sapatos de couro italiano do homem. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me desculpe. Melody se jogou no chão, tentando limpar os sapatos dele com guardanapos de papel. Eu pago a limpeza ou compro um par novo para você. Ou então, nossa, esses sapatos provavelmente custam mais do que o aluguel inteiro do meu apartamento. Em vez da explosão de raiva que esperava, ela ouviu algo completamente inesperado. Risadas. Uma risada genuína e calorosa que ecoou no pequeno elevador. Melody olhou para cima, ainda de joelhos, e encontrou o olhar divertido do homem. Havia algo familiar em seus olhos, mas ela não conseguia identificar o quê. Tudo bem, disse ele com a voz suave. Surpreendentemente suave para alguém com uma aparência tão intimidadora. São só sapatos. Sapatos que custam mais do que 3 meses do meu salário, respondeu ela, ainda tentando salvar o que restava de sua dignidade. Sério? Estou trabalhando aqui há 2 dias e já me transformei numa máquina de desastres ambulante. Ele parecia genuinamente curioso. E como foram esses 2 dias até agora? Bem, Melody finalmente se levantou, enxugando as mãos no blazer. No primeiro dia, passei voando pela porta giratória como um pássaro bêbado. Hoje transformei um elevador num café pós-aula. Amanhã, provavelmente, vou incendiar alguma coisa sem querer. A risada dele ficou mais alta. Sou a nova garçonete e também a nova atração cômica lá embaixo. Melody Hart, especialista em desastres e situações constrangedoras. Ela estendeu a mão, que ainda estava um pouco pegajosa de café. Ele apertou a mão dela sem hesitar. Blake, prazer em conhecê-lo, Blake. E desculpe pelos seus sapatos. Eles eram muito bonitos. Eram. Bem, agora eles têm uma personalidade mais cafeinada. O elevador chegou ao saguão e as portas se abriram. Blake saiu primeiro, mas se virou para ela. Foi um prazer conhecê-la, Melody. Tenho certeza de que nos veremos de novo. Ela ficou parada no elevador por um momento, observando-o caminhar pelo corredor executivo. Havia algo nele que a intrigava. A maioria das pessoas ficaria furiosa com café em sapatos caros, mas ele riu. Riu mesmo. Que estranho, murmurou ela, apertando o botão do térreo novamente. De volta à cafeteria, Sandra a cumprimentou com uma mistura de curiosidade e pânico. Onde está o café?
E por que você está com essa cara de quem brigou com uma máquina de expresso? É uma longa história, suspirou Melody, tentando limpar as manchas do blazer. Digamos que conheci alguém. Interessante no elevador. Interessante como ele parece que vai me processar. Interessante. Ou que vai me demitir. Interessante. Mas por um lado de ter rido dos próprios sapatos encharcados de café. Interessante. Sandra ergueu uma sobrancelha. Querida, você precisa me contar essa história direito. Mas antes que Melody pudesse responder, uma voz familiar a chamou por trás. Melody. Ela se virou e quase engasgou. Era Blake. O Blake do elevador. Só que agora ele estava parado ali mesmo, na cafeteria, e todos o olhavam com uma espécie de reverência que ela não entendia. Oi de novo, disse ela, tentando parecer casual enquanto entrava em pânico silenciosamente. Seus sapatos estão melhores? Quase secos. Você tem um minuto? Precisamos conversar. Sandra empalideceu. O segurança se endireitou. Até as plantas pareciam estar em posição de sentido. Claro, respondeu Melody, ainda sem entender por que todos estavam agindo como se o mundo fosse acabar. Conversar sobre o quê? Blake olhou em volta, percebendo a plateia que se formara. Prefiro conversar em particular. Você pode vir comigo? Foi só quando viu Sandra gesticulando com as mãos em pânico total, o sinal universal de que você está em apuros, que Melody começou a suspeitar. Talvez Blake não fosse apenas mais um funcionário bem vestido. Você está bem? Perguntou ela, seguindo-o em direção aos elevadores. Estou, respondeu ele, apertando o botão do elevador executivo. Na verdade, estou melhor do que esperava. As portas se abriram e eles entraram. Melody percebeu que, desta vez, ele apertou o botão do último andar, um andar que ela nem sabia que existia. Blake, disse ela lentamente, em que departamento você trabalha mesmo? Ele se virou para ela com aquele sorriso misterioso que ela estava começando a reconhecer. Digamos que trabalho no departamento de decisões importantes. E enquanto o elevador subia, Melody teve a nítida sensação de que sua vida estava prestes a dar uma guinada completamente inesperada. O escritório no último andar da Stanford Enterprise era do tamanho do apartamento inteiro de Melody. Enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan e a decoração minimalista praticamente gritava: alguém muito importante e muito rico trabalha aqui. Blake caminhou até uma mesa de mogno e sentou-se, indicando uma cadeira para ela. Por favor, sente-se. Melody sentou-se, mas não pôde deixar de comentar. Nossa, este escritório é maior do que a minha cidade natal. Você deve ser o chefe de todos os chefes, hein? Algo assim. Ele respondeu com um sorriso discreto. Ótimo. Então, derramei café nos sapatos do cara que pode me demitir num estalar de dedos. Ela levou a mão à testa. Minha mãe sempre disse que eu tinha um dom para me meter em encrenca, mas isso é nível olímpico. Blake riu de novo, um som que Melody estava começando a gostar de ouvir. Relaxa, você não está encrencada. Na verdade, quero te fazer uma proposta. Uma proposta? Os olhos dela se arregalaram. Tipo uma oferta de emprego ou tipo, pega esse dinheiro e some. Definitivamente a primeira. Ah, graças a Deus. Por um segundo, achei que estava entrando em uma daquelas pegadinhas de TV. Sabe, câmeras escondidas, todo mundo rindo da garçonete que nem consegue passar por uma porta direito. Blake se inclinou para a frente, o rosto ficando mais sério. Melody, eu vi o que você fez ontem com o visitante surdo. Ah, ela corou. Foi algo natural. Minha avó me ensinou quando eu era pequena. Exatamente, natural. Ele repetiu a palavra com ênfase, sem constrangimento, sem fazer drama. Vocês só tiveram uma conversa. Bem, é isso que é a língua de sinais. É uma forma de se comunicar. A maioria das pessoas não a vê dessa forma. Elas a veem como complicada, diferente, difícil. Melody franziu a testa. Claramente essas pessoas nunca conheceram minha avó, Rose. Ela era surda e tinha a personalidade mais forte de toda a família. Se ela queria alguma coisa, ela conseguia. Com ou sem língua de sinais. Blake sorriu com genuína admiração.
É exatamente esse tipo de atitude que eu preciso para um projeto especial. Projeto especial? Isso soa como código para Missão Impossível. Quero implementar um programa completo de acessibilidade na empresa. Não apenas rampas e elevadores, mas comunicação real, língua de sinais, treinamento de funcionários, cultura inclusiva. Melody o encarou por um longo momento. Você está falando sério? Completamente. E você quer que eu ajude? Quero que você lidere. Ela quase caiu da cadeira. Eu liderar? Você me viu ontem. Sou um desastre ambulante. Ontem eu voei por uma porta giratória. Hoje transformei um elevador em uma zona de guerra de café. Amanhã, provavelmente vou incendiar alguma coisa. E mesmo assim você para ajudar alguém que precisa. Qualquer pessoa decente faria o mesmo. Melody, disse Blake gentilmente. Você se surpreenderia com quantas pessoas não fariam. Ela o observou por um instante. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que a pegou de surpresa. Por que isso é tão importante para você? Por um momento, Blake hesitou. Então suspirou. Minha irmã mais nova, Emma, nasceu surda. Crescemos em uma família que via isso como um problema a ser escondido. Ela passou anos se sentindo invisível, ignorada. Quando saí de casa e finalmente pude ajudá-la, já era quase tarde demais. Emma está bem agora? Está sim. Ela é médica em Seattle, casada, feliz, mas levou anos para que ela acreditasse que merecia ser ouvida. Melody sentiu um aperto no peito. E agora você quer garantir que outros não passem pela mesma coisa. Quero que lugares como este sejam realmente acessíveis, não apenas no papel. Ela ficou sentada em silêncio, tentando assimilar tudo. Então, você quer que eu, a garota que não consegue carregar um copo de café sem causar uma catástrofe, lidere um projeto corporativo importante e ainda te ensine linguagem de sinais? Eu quero você, a mulher que viu alguém precisando de ajuda e não hesitou em me ajudar a melhorar esta empresa. Uau! Melody respirou fundo. É muita pressão. Você aceita? Ela olhou nos olhos dele. Havia determinação ali, mas também vulnerabilidade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu aceitar e estragar tudo, o que, sejamos honestos, é uma possibilidade real, você vai me demitir? Blake sorriu. Melody, nos últimos 2 dias, você trouxe mais vida genuína para esta empresa do que eu vi em anos. Duvido que você consiga piorar as coisas do que já estão. Ok, mas se eu acidentalmente incendiar alguma coisa, não diga que eu não avisei. Eu aceito o risco. Então eu aceito o desafio. Nos dias que se seguiram, o que começou como um projeto da empresa se transformou em algo inesperadamente divertido. Blake começou a aparecer na cafeteria todas as tardes para as aulas com Melody. Muito bem, primeira aula, disse ela, sentando-se na beirada da mesa. Você precisa parar de fazer essa cara de dor quando tenta se comunicar por sinais. Eu não estou fazendo cara de dor. Você parece estar resolvendo um problema de matemática complicado com os dedos. Blake tentou o sinal de obrigado novamente, mas os movimentos estavam rígidos, formais. Viu? Lá está de novo. A cara de dor. Então, como eu devo parecer? Natural, como quando você ri dos meus momentos de desajeitamento. Você quer que eu pareça alegre enquanto sinalizo? Eu quero que você pareça humano. Ele riu. E quando tentou novamente, o sinal ficou muito mais fluido. Melhor. Melody bateu palmas. Agora você parece que está realmente dizendo obrigado e não imitando minha rotina. E agora vou te ensinar como entrar em uma reunião sem tropeçar. Blake disse, isso é fácil. O segredo é nunca usar salto alto e sempre saber onde fica a saída mais próxima. Melody, tudo bem, tudo bem. Primeiro passo, olhe para frente, não para os seus pés. Blake disse, isso é difícil. É muito fácil, respondeu Blake com um sorriso. Para você, talvez. Para mim, olhar para os meus pés sempre pareceu a opção mais segura. Elas começaram a caminhar pelo corredor. Blake a observava, tentando não rir enquanto ela exagerava a cada passo. Segundo passo, ande como se pertencesse a este lugar. E como alguém anda como se pertencesse a este lugar? Bem, do jeito que você normalmente anda. Eu normalmente esbarro nas coisas e depois ando como se nada tivesse acontecido.
Você anda como se fosse dona do lugar. Blake parou e olhou para ela. Melody, o quê? Eu sou dona deste lugar. Ela piscou algumas vezes. Desculpe, o quê? Stanford Enterprise. Meu sobrenome é Stanford. Melody ficou paralisada no meio do corredor, processando o que acabara de ouvir. Você está me dizendo que derramei café nos sapatos do CEO bilionário da empresa? Tecnicamente, sim. E depois eu disse que aqueles sapatos eram caros. Também sim. E agora estou dando aulas de linguagem de sinais para o homem que é literalmente o dono do prédio em que estamos. É assim que parece. Melody cobriu o rosto com as mãos. Minha mãe vai desmaiar quando souber disso. Por quê? Você está fazendo um trabalho incrível, Blake, disse ela, tirando as mãos do rosto. Você poderia comprar minha cidade natal inteira e usá-la como decoração no seu escritório. Provavelmente, ele admitiu. Mas você consegue fazer algo que eu não consigo. O quê? Você faz as pessoas se sentirem importantes. Cena. Antes que ela pudesse responder, a voz de uma mulher ecoou pelo corredor. Blake, Blake, Stanford. Eles se viraram. Uma mulher alta, elegante e loira, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o carro de Melody, caminhou em direção a eles com um sorriso perfeito. Blake imediatamente se enrijeceu. Elisa, que coincidência incrível, disse ela, aproximando-se de braços abertos. Eu estava visitando o escritório do meu advogado no 10º andar e pensei, será que meu querido ex-noivo está no prédio? Melody sentiu um aperto estranho no estômago ao ouvir as palavras ex-noivo. Elisa, esta é a Melody. Ela está trabalhando comigo em um projeto especial. Elisa olhou para Melody como se ela fosse um pequeno inseto interessante. Que adorável. E qual é a sua formação, Melody? Eu trabalho na cafeteria. Que prático! Blake rapidamente interveio. Melody é especialista em comunicação inclusiva. Ah, claro. O sorriso de Elisa tornou-se ainda mais artificial. Blake sempre tinha essas fases filantrópicas. Não é filantropia, Elisa, é trabalho. Claro que é, querido. Ela tocou o braço dele de um jeito familiar. A propósito, tenho uma notícia maravilhosa. Vou me casar. Blake ergueu uma sobrancelha. Parabéns ao seu irmão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Melody tinha certeza de que dava para cortar com uma faca. Ao Daniel, não é incrível como as coisas se resolvem? Depois que terminamos, passei mais tempo com a sua família. E Daniel e eu percebemos que tínhamos muito em comum. Melody observou o rosto de Blake endurecer. Tenho certeza que sim. Você virá ao casamento, não é? Será no clube de campo dos seus pais daqui a 3 semanas. Vou pensar no assunto. Maravilha! Elisa se virou para Melody com um sorriso que não chegou aos olhos. Foi um prazer conhecê-la. Melody, não é? Que nome peculiar. E com isso, ela se afastou, deixando para trás um perfume caro e uma atmosfera bastante desconfortável. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na Stanford Enterprises, ela se sentiu parte da equipe. Blake havia mandado uma mensagem para ela no domingo, dizendo que queria continuar trabalhando no projeto de acessibilidade, e ela estava animada para vê-lo novamente. Essa sensação durou exatamente até as 9h47 da manhã. Melody Hart olhou para cima e viu uma mulher bem vestida na casa dos 50 anos, segurando uma prancheta e com uma expressão que não prometia boas notícias. Sou eu, Amanda Richardson, do RH. Preciso falar com você agora. Sandra, a garçonete sênior, fez uma careta que claramente significava: você está encrencada. Claro, disse Melody, tentando parecer casual. Dá algum problema com a minha documentação de contratação? Não exatamente. A sala de reuniões do RH era pequena, sem janelas, e tinha aquele cheiro inconfundível de problemas iminentes. Amanda sentou-se do outro lado da mesa com uma pasta que parecia conter toda a ficha criminal de Melody. Melody, recebemos algumas reclamações sobre sua conduta profissional. Minha conduta? Melody piscou confusa. Eu sei que ainda estou aprendendo, mas tenho me esforçado bastante. Especificamente, suas interações com o CEO da empresa.
O estômago de Melody revirou. Com Blake, o Sr. Stanford. Amanda a corrigiu friamente. Há relatos de que você tem usado sua posição para se aproximar dele de maneira inadequada, inapropriada. A voz de Melody subiu uma oitava. Do que você está falando, Melody? Serei direta. Recebemos relatos de que você está tentando seduzir o CEO para conseguir promoções e benefícios. Por um momento, Melody ficou sem palavras. Então começou a rir. Não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo. Me seduzir? Você já me viu. Sou a pessoa que entrou voando pela porta giratória no primeiro dia. Minha única habilidade de sedução é criar acidentes constrangedores. Isso não é uma piada, Melody. Você tem razão. Não é? Seu riso parou abruptamente. É ridículo. Quem disse isso? Não posso revelar a fonte, mas é alguém confiável, com preocupações legítimas sobre a integridade da empresa. Melody sentiu uma onda de suspeita. Amanda Blake, o Sr. Stanford me pediu ajuda com um projeto de acessibilidade. É sobre trabalho, linguagem de sinais, nada mais. E as visitas frequentes à cafeteria, as reuniões privadas, a festa de sexta-feira, as visitas para discutir o projeto e a festa. Melody corou. Ele me convidou como colega. Melody, eu vi vocês duas na festa. A voz veio da porta. Elisa estava lá com um sorriso que não chegava aos olhos. Elisa, disse Amanda, obrigada por vir. Melody sentiu o ambiente girar ao seu redor. Você fez essa acusação? Eu simplesmente compartilhei minhas observações, respondeu Elisa com naturalidade. E, francamente, eu não fui a única que percebeu. Percebeu o quê? O jeito que você olha para ele, como você age perto dele. É bem óbvio, querida. Eu trabalho com ele. E que conveniente, não é? Uma garçonete comum, de repente, trabalhando diretamente com o CEO bilionário. A vergonha queimou no peito de Melody como ácido. Você está sugerindo que eu... Eu não estou sugerindo nada. Estou preocupada com a reputação da empresa e com o Blake. Melody, interrompeu Amanda. Dada a natureza delicada desta situação, acho melhor transferi-la para outro departamento, longe do contato direto com a alta direção. Você está me punindo por fazer meu trabalho. Estamos protegendo todos os envolvidos. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Blake entrou na sala como uma tempestade de irritação e confusão. O que está acontecendo aqui, Blake? Perguntou Elisa, fingindo surpresa. Eu não sabia que você estava. Porque a Melody está sendo interrogada pelo RH. Amanda se endireitou na cadeira. Sr. Stanford, havia algumas preocupações sobre... Que preocupações? Melody se levantou de repente. Blake, você não precisa... Preciso sim. Ele se virou para Amanda. E Melody está trabalhando em um projeto que eu, pessoalmente, aprovei e supervisiono. Quaisquer preocupações sobre ele deveriam ter vindo diretamente a mim. As alegações eram de natureza pessoal, disse Amanda gentilmente. Pessoal. Elisa deu um passo à frente. Blake, todos nós vimos como você interage, a atenção especial, as reuniões privadas, o jeito que ela olha para você. Blake ficou em silêncio por um momento que pareceu longo demais. E qual é exatamente o problema com isso? A pergunta pegou todos de surpresa. Blake, disse Elisa suavemente, você precisa considerar sua posição, a empresa. Eu penso na minha posição todos os dias, ele respondeu friamente. E penso em como esta empresa trata as pessoas. Melody é uma funcionária excepcional, que realiza um trabalho importante. Ninguém está questionando o trabalho dela, disse Amanda rapidamente. Apenas suas motivações. Melody não aguentava mais. A humilhação, a sugestão de que ela era algum tipo de oportunista, e Blake tendo que defendê-la como se fosse uma criança. Chega, disse ela baixinho. Todos se viraram para ela. Chega, ela repetiu em voz mais alta. Quer saber a verdade? A verdade é que sou uma garçonete desastrada, que derramou café nos sapatos do CEO. A verdade é que ele foi gentil o suficiente para não me demitir e até me deu a chance de trabalhar em algo importante. Ela olhou diretamente para Elisa. E, se você acha que tenho algum plano mestre para seduzir alguém, você claramente não me conhece. Meu único talento é causar acidentes embaraçosos. Blake deu um passo em direção a ela.
Melody, não. Blake, obrigada por tentar me defender, mas eu não preciso disso. Ela se virou para Amanda. Fique com sua transferência. Estou me demitindo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Melody, não precisa ser assim, disse Blake. E havia algo em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Precisa sim, ela pegou sua bolsa. Eu não pertenço a este mundo. Todo mundo sabe disso, inclusive eu. Isso não é verdade, Blake. Ela disse gentilmente, meio agradecida por tudo. Sério, mas algumas coisas simplesmente não são para algumas pessoas. E ela saiu da sala antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa. Ele ficou parado, encarando a porta pela qual ela acabara de passar. Bem, disse Elisa, quebrando o silêncio. Pelo menos agora não há mais complicações. Blake se virou para ela com uma expressão que fez Elisa dar um passo para trás. Elisa, se você acha que fez um favor a alguém, está muito enganada. E saiu, deixando Amanda e Elisa sozinhas, com o peso do que acabara de acontecer. Melody estava no saguão recolhendo suas coisas na cafeteria, quando Sandra se aproximou. Querida, você tem certeza disso? Tenho, respondeu Melody, tentando não chorar. Foi bom enquanto durou. Você vai ficar bem? Eu sempre fico. Foi então que ela ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu Lucas, o visitante surdo que ela havia ajudado em seu primeiro dia. Ele estava sorrindo e segurando um folheto colorido. Lucas, que surpresa! E Melody sinalizou. Ele respondeu em linguagem de sinais. Eu estava esperando te encontrar. Queria te convidar para um evento que minha organização sem fins lucrativos está promovendo neste fim de semana. Um programa de acessibilidade corporativa. Você teria interesse? Melody olhou para o folheto e depois para o rosto esperançoso dele. Por que não? Ela não tinha nada a perder. Sabe de uma coisa, Lucas? Eu adoraria. Ao sair pela porta giratória, desta vez sem tropeçar, Melody olhou para cima e viu Blake parado na galeria do andar de cima, observando-o a partir com uma expressão que misturava frustração, confusão e algo que ele ainda estava aprendendo a reconhecer, algo que se parecia muito com um coração partido. O fim de semana chegou mais rápido do que Melody esperava. Depois de 3 dias em casa assistindo a filmes ruins e comendo uma quantidade questionável de sorvete, ela decidiu que era hora de parar de se lamentar e fazer algo produtivo. Pelo menos tenho algum lugar para ir, murmurou enquanto se arrumava para o evento. Beneficente de Lucas. E talvez eu conheça pessoas normais que não pensem que sou algum tipo de vigarista. Sua amiga Kay ligou enquanto ela decidia entre 2. Vestidos igualmente simples. Melody, como você está? Ouvi dizer no escritório que você saiu da empresa. Kay trabalhava no departamento de marketing da Stanford Enterprise e tinha sido uma das poucas pessoas que foram gentis com Melody desde o primeiro dia. Ah, Kay, digamos que eu aprendi que não nasci para a vida corporativa. Que bobagem. Sabe, todo mundo gostava de você, né? Até a Sandra da cafeteria disse que sente sua falta. A Sandra disse isso? Bom, ela disse que a funcionária temporária que contrataram é menos divertida que um funeral. Da Sandra. Isso é praticamente uma declaração de amor. Melody riu pela primeira vez em dias. Obrigada, Ká. Eu precisava disso. Então, o que você vai fazer agora? Por enquanto vou a um evento sobre acessibilidade. Depois disso, bem, eu vejo o que faço. Você vai ficar bem, Mel. Eu sei disso. O evento beneficente estava sendo realizado em um centro comunitário no Brooklyn. Melody chegou usando um vestido amarelo simples e seus tênis mais confortáveis. Ela havia desistido oficialmente de tentar parecer sofisticada. Lucas a cumprimentou com um sorriso radiante. Melody, que bom que você veio. Obrigado pelo convite. Este lugar é incrível. Eles se comunicavam por sinais enquanto falavam. O centro estava cheio de pessoas de todas as idades, algumas surdas, outras ouvintes, talvez com habilidades de fala e de sinais. Havia oficinas, apresentações e no centro do salão principal, uma pista de dança. Vamos lá, Lucas sinalizou. Quero te apresentar a algumas pessoas. As 2 horas seguintes foram as melhores que Melody teve em semanas.
Ela conheceu professores, artistas, empresários, todos trabalhando em projetos de inclusão. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu útil, valorizada. Blake ficou parado, observando-a partir. Sua ex-noiva vai se casar com seu irmão? Perguntou Melody gentilmente. Aparentemente isso é complicado. Essa é uma palavra para descrever. Melody estudou o rosto dele. Havia mágoa ali, mas também algo que parecia alívio. Você ainda a ama? Blake se virou para ela. E por um instante, seus olhares se encontraram de uma forma que fez o coração de Melody disparar. Não, disse ele simplesmente. Mas ainda dói saber que ela finalmente conseguiu o que sempre quis, acesso permanente à família Stanford. E o que ela sempre quis nunca foi você de verdade. Melody, disse Blake suavemente. Pessoas como Elisa não querem pessoas, elas querem cargos. Enquanto caminhavam em silêncio de volta para o elevador, Melody não conseguia parar de pensar no olhar de Blake. Uma mistura de decepção e algo mais que ela não conseguia definir, mas que apertava seu peito de uma maneira completamente nova. 2 dias depois do encontro com Elisa, Blake apareceu na cafeteria com um olhar. Melody já estava aprendendo a reconhecer aquela mistura de determinação e nervosismo. Ele tentou disfarçar com formalidade. Melody, você tem planos para sexta à noite? Ela ergueu os olhos dos formulários que estava organizando. Bem, eu estava planejando uma maratona de filmes românticos ruins e uma pizza tamanho família. Por quê? A empresa tem seu evento anual, uma festa de networking com clientes e investidores. Parece chique. Imagino que haverá cavalos caros e champanhe francês. Na verdade, sim. Blake hesitou. Você gostaria de ir comigo? Melody piscou várias vezes. Você está me convidando para uma festa corporativa chique? Estou, Blake, ela disse lentamente. Você se lembra de quem está convidando? A garota que transforma elevadores em zonas de desastre. Lembro perfeitamente. E você ainda quer me levar a um evento cheio de pessoas importantes. Principalmente por causa disso. Ela o encarou por um longo momento. Você tem algum tipo de desejo de morte? Blake riu. Eu só acredito que você trará algo genuíno para a noite. Genuíno é uma palavra elegante para uma catástrofe ambulante. Melody, tudo bem, mas se eu causar um incidente internacional, não diga que eu não avisei. Na sexta-feira à noite, Melody estava em frente ao espelho do banheiro em seu pequeno apartamento, encarando o vestido azul marinho que havia alugado especificamente para a ocasião. Ok, Melody, murmurou para seu reflexo. Você consegue. É só uma festa. Pessoas normais vão a festas o tempo todo sem causar desastres. Ela calçou os saltos altos que pegou emprestado da vizinha e imediatamente sentiu como se estivesse andando sobre pernas de pau. Isso vai acabar mal, suspirou, trocando os saltos pelo par de tênis mais limpo que tinha. Melhor parecer relaxada do que quebrar o pescoço. O vestido estava perfeito quando ela saiu de casa. O problema começou quando ela tentou sair do táxi com elegância. O tecido prendeu na porta. Ela puxou com muita força e um rasgo de 15 centímetros se abriu na lateral do vestido. Perfeito! Murmurou, amarrando um moletom na cintura para cobrir o estrago. Agora pareço alguém que se perdeu a caminho da academia. Blake estava esperando na entrada do hotel, impecável, em um smoking preto. Quando a viu se aproximando de tênis e moletom amarrado na cintura, sua expressão passou por várias emoções antes de se fixar em divertimento. Deixe-me adivinhar, ele disse que houve um incidente. O vestido decidiu que não queria ir à festa, explicou ela. Aparentemente, ele tinha outros planos. Você está linda, Blake. Estou usando tênis em um evento de gala e você está perfeita assim. Antes que ela pudesse argumentar, ele ofereceu o braço. Vamos, gostaria de te apresentar a algumas pessoas. O salão de baile estava cheio de convidados bem vestidos, conversas discretas e aquele tipo de atmosfera sofisticada que fez Melody se sentir como se tivesse entrado no lugar errado. Relaxa, Blake sussurrou em seu ouvido. Eles não mordem. Tem certeza? Aquela mulher ali parece estar me avaliando para o jantar.
5 minutos depois, o primeiro desastre aconteceu. Um homem asiático de meia-idade se aproximou e Melody, nervosa e tentando ser prestativa, perguntou: "Com licença, você é o DJ?" Porque eu estava esperando que alguém tocasse algo um pouco mais animado. Essa música está meio selvagem. Blake quase se engasgou com o champanhe. "Melody", disse ele assim que conseguiu falar novamente. "Este é Hiroshi Tanaka, nosso principal investidor japonês." O rosto de Melody ficou da mesma cor do vinho que ela estava servindo. Oh não, Sr. Tanaka, me desculpe. Pensei que o Smoking e o senhor estivessem perto do equipamento de som." Para a surpresa de todos, Hiroshi começou a rir. "A música está um pouco sombria demais", disse ele em inglês perfeito. "Talvez você devesse dar algumas sugestões ao DJ de verdade." O segundo desastre aconteceu 10 minutos depois, quando Melody resolveu experimentar o cavalinho de pau. "O que é isso?" perguntou ela, segurando algo que parecia um pequeno croissant recheado. "Camarão empanado com molho de manga", explicou Blake. "Ah, eu adoro camarão." Ela deu uma mordida generosa e imediatamente começou a tossir, tossir e tossir ainda mais. "Água", ela conseguiu dizer entre as tosses. "Por favor." Blake correu para pegar água, mas não antes que metade do salão se virasse para ver Melody tendo o que parecia ser uma reação alérgica à cobertura. "Respire", disse ela para si mesma. "Lembre-se de como respirar." O terceiro e mais espetacular desastre aconteceu assim que ela parou de tossir e se virou rapidamente para agradecer a Blake pela água. O movimento repentino a fez esbarrar em uma mulher elegante que passava com uma taça de champanhe. O líquido dourado voou em uma trajetória perfeita e pousou diretamente no vestido de seda cor creme da mulher. Melody congelou de horror ao perceber quem era a vítima. A mãe de Blake. "Oh não", sussurrou ela. "Senhora Stanford, me desculpe. Eu pago a lavagem a seco ou compro um vestido novo para a senhora." Margaret Stanford olhou para o vestido encharcado, depois para Melody e, em seguida, para o filho que havia chegado com guardanapos. Por um instante, houve silêncio total. Então, para a surpresa de todos, Margaret começou a rir. "Sabe de uma coisa?", disse ela. "Este vestido me incomodou a noite toda. Estava muito apertado. Agora tenho a desculpa perfeita para ir para casa e vestir algo confortável." Blake olhou para a mãe, como se ela tivesse duas cabeças. "Mãe, você tem certeza de que está bem?" "Estou perfeitamente bem, querido. E sua amiga tem uma mira incrível." Melody ainda estava em choque quando Margaret se inclinou e sussurrou: "Entre nós, querida, esta festa foi mais tediosa que um documentário sobre impostos. Você trouxe um pouco de vida à noite." Enquanto Margaret se afastava em direção à saída, rindo e cumprimentando as pessoas pelo caminho, Blake se virou para Melody. "Você acabou de conseguir algo que eu achava impossível." "O quê? Arruinar o vestido da sua mãe?" "Você a fez rir." "Rir de verdade. Não havia fazer isso há anos." Melody olhou para ele. "Você não está bravo?" Blake sorriu. "Melody, você transformou a festa corporativa mais chata do ano na mais divertida que este hotel já viu. Derramei champanhe na sua mãe e ela adorou cada segundo." Ele deu um passo à frente e Melody sentiu o coração acelerar. "Você é incrível", disse ele suavemente. "Absolutamente incrível." Do outro lado do salão, Elisa observava a cena com os olhos semicerrados. Ela havia chegado como acompanhante de Daniel, mas sua atenção estava totalmente voltada para a interação entre Blake e a garçonete desastrada. Quando viu Blake se inclinar para sussurrar algo no ouvido de Melody e o sorriso que iluminou o rosto dela, Elisa sentiu uma pontada aguda de algo que não conseguia definir. "Interessante", murmurou para si mesma, observando o brilho nos olhos de Blake ao olhar para Melody. Daniel apareceu ao lado dela com 2 taças de champanhe. "No que você está pensando tão seriamente?" "Em como é fascinante quando as pessoas mostram sua verdadeira personalidade", respondeu ela, sem nunca desviar o olhar de Blake e Melody. "Você está falando do meu irmão", entre outros. Elisa continuou observando, uma ideia começando a tomar forma em sua mente.
Uma ideia que poderia resolver dois problemas de uma só vez. Garantir que nada atrapalhasse seu casamento com Daniel e eliminar qualquer distração que pudesse complicar sua integração final à família Stanford. Na manhã seguinte, enquanto Melody ainda processava tudo o que havia acontecido na noite anterior e se perguntava se realmente tinha visto aquele olhar especial nos olhos de Blake, Elisa já estava ao telefone com Amanda Richardson, diretora de recursos humanos da Stanford Enterprises. Amanda, aqui é Elisa Morrison. Preciso falar com você sobre uma situação delicada que pode afetar a reputação da empresa. Claro, Elisa, do que se trata? É sobre a nova garçonete, Melody. Algo assim. Ouvi alguns comentários preocupantes sobre os métodos que ela está usando para chamar a atenção do Blake. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de comentários? Bem, disse Elisa, escolhendo as palavras com cuidado. Parece que ela está usando sua posição para se aproximar dele de forma inadequada, tentando seduzi-lo para obter vantagens pessoais. Você sabe o quanto essas situações podem ser prejudiciais para a empresa se tornarem públicas. Entendo sua preocupação. Vou investigar. Obrigada, Amanda. Todos nós só queremos proteger a integridade da Stanford Enterprises. Elisa desligou com um sorriso satisfeito. Às vezes, os problemas podem ser resolvidos com uma conversa simples e estratégica. Segunda-feira chegou com Melody ainda sorrindo ao se lembrar dos acontecimentos da festa. Você deveria considerar trabalhar conosco, disse Maria, a coordenadora da organização sem fins lucrativos. Temos vários projetos corporativos que realmente poderiam se beneficiar de alguém com a sua sensibilidade. Eu adoraria saber mais. Foi então que a música começou. Lucas apareceu ao lado dela com um sorriso brincalhão. Dançar? Ah, não sei. Sou meio desastrada. Exatamente. É por isso que vai ser divertido. E foi. Lucas era um excelente dançarino, guiando-a com paciência e humor. Melody se viu rindo, girando, esquecendo completamente os problemas dos últimos dias. Você está se divertindo, Lucas, sinalizou durante um intervalo. Estou. Faz tempo que não me sinto assim. Assim como? Leve. Assim como posso ser eu mesma sem causar um escândalo internacional. Você sempre pode ser você mesma. Ele respondeu. O problema são as pessoas que não sabem valorizar a autenticidade. Melody estava prestes a responder quando algo chamou sua atenção na entrada da sala. Blake Stanford estava parado ali, de jeans e camisa casual, parecendo completamente deslocado e totalmente focado nela. Seu coração congelou por um segundo, depois acelerou. Com licença, disse ela a Lucas. Mas quando se virou, Blake havia sumido. Tudo bem? Perguntou Lucas. Achei que tinha visto alguém conhecido. Do lado de fora do centro comunitário, Blake se encostou no carro, tentando processar o que acabara de ver. Melody rindo, dançando, parecendo genuinamente feliz com outro homem. Uma sensação estranha e incômoda se instalou em seu peito. Não era exatamente raiva. Era algo mais complicado, mais confuso. Will, seu assistente, aproximou-se dele. Senhor, o senhor encontrou o que procurava? Blake havia pedido a Will para descobrir onde Melody estava. Ele não conseguia parar de pensar nela desde que ela deixara a empresa. Encontrei, disse ele simplesmente. E agora Blake olhava pela janela do centro comunitário. Melody conversava animadamente com um grupo de pessoas, gesticulando expressivamente. Ela parecia radiante. Agora nada, disse ele finalmente. Ela está bem. É isso que importa. Mas ao entrarem no carro, ele não pôde evitar olhar para trás mais uma vez. E aquela sensação no peito só aumentou. 3 dias depois, Melody estava atrás do balcão do Beans and Dreams, uma cafeteria aconchegante no Upper East Side, tentando dominar a arte da arte latte. Isso é uma folha ou um pássaro morto? Perguntou Jake, o dono da cafeteria, olhando para sua última tentativa. Era para ser um coração, suspirou Melody. Mas acho que parece mais um acidente. Ei, pelo menos o café é gostoso e você é ótima com os clientes. Era verdade. Melody descobriu que gostava do trabalho.
Era simples, honesto, e as pessoas que frequentavam a cafeteria geralmente eram gentis. Geralmente. A exceção ocorreu em uma terça-feira chuvosa, na forma de um homem de meia-idade bem vestido, com uma expressão permanentemente irritada e uma postura que gritava: "Eu sou mais importante que você." "Um expresso duplo, e faça direito dessa vez", disse ele sem nem olhar para Melody. "Com licença?" perguntou ela educadamente. "É a sua primeira vez aqui." Ele finalmente ergueu os olhos, examinando-a com desdém. "Você é nova por aqui." "Sou, posso ajudar?" "Duvido. Onde está o Jake?" "Ele saiu para fazer uma entrega, mas posso fazer seu expresso." O homem zombou. "Claro que pode." "Aposto que você também dá dicas de harmonização de vinhos e investimentos." Melody sentiu o sarcasmo atingir-a como um tapa. "Na verdade, eu sei fazer um café muito bom e tratá-la com mais educação do que você está me tratando." Ele ergueu uma sobrancelha. "Com licença? Eu disse que sei fazer um bom café. Você quer um ou não? E quem você pensa que é para falar comigo assim? Alguém que trabalha para viver e trata as pessoas com respeito básico. Um conceito com o qual você talvez não esteja familiarizado." O rosto do homem ficou vermelho. "Você tem ideia de quem eu sou? Alguém que claramente precisa de café e de melhores maneiras, pelo que posso perceber. Diga, sou Robert Stanford. Meu filho é dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país." Melody sentiu o sangue gelar, mas manteve-se firme. "Que interessante. Tenho certeza de que seu filho se orgulha da educação com que você trata seus funcionários. Como você ousa? Como ouso eu trabalhar para viver? Como ouso esperar cortesia básica?" "Sim, imagina a audácia." Robert Stanford bateu com a mão no balcão. "Você é uma garçonete insolente que claramente não sabe o seu lugar. E você é um cliente grosseiro que claramente perdeu a educação no caminho para a riqueza." Eles se encararam por um momento tenso. "Pode ter certeza de que seu chefe ficará sabendo disso." Ele finalmente disse: "Pode ter certeza de que ele ouvirá a minha versão também." Robert saiu furioso sem o café. Melody ficou atrás do balcão, tremendo levemente, não de medo, mas de raiva e adrenalina. "Bem", murmurou para si mesma, "isso explica de onde Blake herdou o charme." 3 horas depois, no escritório da Stanford Enterprise, Will entrou no quarto de Blake com uma expressão estranha no rosto. "Senhor, preciso lhe contar uma coisa." "O que é?" "Acabei de voltar do almoço com seu pai. Fomos àquele café novo perto do escritório dele." Blake ergueu os olhos dos documentos. "E a Melody estava trabalhando lá." Blake congelou. "Melody?" "Sim, senhor." "E bem, seu pai não foi exatamente gentil com ela." "O que aconteceu?" Will hesitou. "Ele foi grosseiro, muito grosseiro." Ligou para ela. "Bem, coisas que prefiro não repetir." Mas ela não ficou calada. Ela se defendeu. Blake fechou os olhos. "E como terminou?" "Com seu pai saindo furioso e Melody parecendo que tinha acabado de enfrentar um furacão e vencido." Blake não conseguia decidir se sentia orgulho ou preocupação. "Mais alguma coisa?" "Bem, ela mencionou isso agora. Agora ela sabe de onde você herdou seu charme." Apesar de tudo, Blake sorriu. "Ela disse isso?" "Disse mesmo." "Senhor, posso dizer uma coisa?" "Claro." "Ela pode ter discutido com seu pai, mas havia lágrimas em seus olhos quando ele saiu e não era medo." Blake ficou em silêncio por um longo momento. "Obrigado por me contar, Will." "De nada, senhor." Sozinho em seu escritório, Blake se virou para a janela com vista para a cidade. Em algum lugar lá fora, Melody estava servindo café e provavelmente fazendo alguém sorrir, e provavelmente ainda pensando que ele era apenas mais um Stanford arrogante. Aquela sensação em seu peito voltou com mais força. Desta vez, Blake Stanford estava na sala de reuniões da diretoria, tentando se concentrar em uma apresentação sobre expansão internacional. Mas tudo em que conseguia pensar era na expressão magoada no rosto de Melody após o confronto com Robert Stanford. "Blake", disse seu pai durante um intervalo, "você está prestando atenção. Esta aquisição na Europa exigirá seu total comprometimento." "Estou prestando atenção." "Ótimo, porque não posso permitir que você se distraia com assuntos fúteis."
Algo em seu tom fez Blake olhar para cima. Assuntos fúteis. Ouvi dizer que você se interessou por uma funcionária, uma ex-garçonete. Blake sentiu o sangue ferver. Onde você ouviu isso? Eu sei que é aquela garota insolente do café que teve a audácia de me desrespeitar. Você foi grosseiro com ela, Robert. Zombou. Fui direto. Há uma diferença. Você ligou para uma funcionária de um café. Blake se interrompeu. Na verdade, nem quero repetir o que Will me disse. Ela mereceu. Garotas como ela precisam saber qual é o seu lugar. Blake se levantou lentamente. Garotas como ela? Vamos lá, Blake. Uma garçonete sem educação, sem classe, sem pedigree. O que você poderia querer com alguém assim? Talvez porque ela seja a pessoa mais genuína que conheci em anos. Robert riu com desdém. Genuína? Ela é uma oportunista. Todas são. Não, disse Blake com a voz perigosamente baixa. Você está errado, Blake. Você é inteligente demais para cair nessa de garota doce e humilde. Não é atuação. E mesmo que fosse, funcionou porque ela me faz sentir o quê? Especial, Blake. Você é bilionário. Qualquer mulher faria você se sentir especial. Blake bateu com a mão na mesa. Ela me faz sentir humano. A sala ficou em silêncio. Ela me faz rir, continuou Blake, as palavras saindo como uma confissão. Ela me faz querer para ser melhor. Ela olha para mim e vê só Blake. Não o CEO, não o herdeiro, não a conta bancária, só eu. Robert olhou para ele como se tivesse perdido a cabeça. Blake, você está apaixonado por uma garçonete desastrada. Estou. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. E uma vez ditas, ele percebeu que eram completamente verdadeiras. Estou apaixonado por ela, disse ele novamente com mais firmeza. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. Robert se levantou, o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Você está confundindo atração física com... Não estou confuso. Pela primeira vez na minha vida, sei exatamente como me sinto. Blake, pense na empresa, na família, na sua posição. Eu preciso pensar na minha felicidade. Sua felicidade. Robert riu amargamente. Você pensaria que garotas assim trazem felicidade. Elas trazem problemas de escândalo e chantagem. Melody não é assim. Melody. O nome saiu de sua boca com tanto desprezo que Blake deu um passo à frente, seu tom escurecendo. Cuidado ou o quê? Você vai escolher uma garçonete de cafeteria em vez da sua própria família, se for preciso. Robert o encarou por um longo momento, depois pegou o casaco. Esta conversa não acabou, Blake. Para mim, acabou. De jeito nenhum. Não vou ficar parado vendo você arruinar tudo o que construímos por causa de uma garota sem classe. Blake o seguiu até o elevador. Pai, se você fizer alguma coisa para magoar a Melody... As portas do elevador se abriram. Robert entrou, mas se virou antes que elas se fechassem. Você é meu filho, Blake, mas se continuar com essa obsessão ridícula, talvez seja hora de reconsiderar a sucessão na empresa. As portas do elevador se fecharam, deixando Blake sozinho no corredor, tremendo de raiva. Lá fora, no estacionamento da Stanford Enterprise, a discussão continuou. Blake havia seguido o pai, determinado a resolver as coisas de uma vez por todas. Pai, você precisa entender. O que eu preciso entender... interrompeu Robert. É como meu filho brilhante se apaixonou por uma garotinha sem futuro que serve café. Pare de chamá-la assim. O quê? Uma garotinha? É isso que ela é, uma funcionária descartável que você colocou num pedestal ridículo. Ela não é descartável, ela é incrível. Blake, olhe ao seu redor. Veja onde estamos. Esta empresa, este império, exige uma esposa à altura do cargo. Não uma garçonete que tropeça nos próprios pés. Se você falar dela assim mais uma vez, o que vai fazer? Virar as costas para o seu pai? Para uma garota que você conhece há menos de um mês? Para a mulher que eu amo? A voz de Blake ecoou pelo estacionamento. Robert ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça com desdém. Você não sabe o que é amor, Blake. Você sabe o que é novidade, e a novidade passa. Não desta vez. Vai passar, e quando passar você vai me agradecer por tentar te proteger.
Robert entrou no carro e foi embora, deixando Blake sozinho no estacionamento, observando as luzes traseiras desaparecerem. O que ele não sabia era que atrás de uma coluna de concreto, Melody tinha testemunhado toda a discussão. Ela tinha voltado ao prédio para pegar uma caneta especial que havia esquecido na cafeteria, um presente de sua avó Rose que ela usava para assinar documentos importantes. Sandra ligou para dizer que a caneta ainda estava lá, e Melody não se sentia pronta para começar um novo capítulo sem ela. Mas quando chegou ao estacionamento, ouviu vozes alteradas e reconheceu instantaneamente a voz de Blake. Escondida atrás da coluna, ela ouviu cada palavra. Sua confissão, sua raiva, sua paixão, a defesa e as palavras cruéis do pai dele, garota sem berço, funcionária descartável. As palavras doeram mais do que ela esperava. Não porque fossem completamente falsas, mas porque havia alguma verdade nelas. Ela realmente vinha de um mundo diferente. Ela realmente não tinha o pedigree da elite social. Mas ouvir Blake defendê-la com tanta veemência, ouvi-lo admitir que a amava, o coração de Melody se partiu em pequenos pedaços, em conflito. Ele a amava. Mas esse amor estava lhe custando o relacionamento com a família. Ela se afastou silenciosamente, sem pegar a caneta, sem deixar Blake saber que estivera ali. Ela vagou pelas ruas de Manhattan com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de uma confusão emocional que não sabia como processar. No dia seguinte, Lucas apareceu na cafeteria com um sorriso radiante e um envelope oficial. Tenho novidades, assinou ele, entregando-lhe os papéis. Melody leu rapidamente. Era uma proposta formal da organização sem fins lucrativos, um projeto de 6 meses em Seattle, para implementar programas de acessibilidade em empresas de tecnologia. Esta é uma oportunidade incrível, disse ela em voz alta, traduzindo também em linguagem gestual. E você é perfeita para isso, respondeu Lucas. Maria ficou realmente impressionada com você no evento. Ela quer que você lidere todo o projeto. Melody olhou para os documentos. Era tudo o que ela havia sonhado. Trabalho significativo, independência, uma chance de fazer a diferença. E era do outro lado do país, longe de Blake Stanford e de todas as complicações que ele trazia. Quando preciso dar uma resposta. Eles querem alguém em 2 semanas. Ela começaria no mês que vem. Melody fechou os olhos. Seattle, um novo começo, longe de discussões de estacionamento e corações partidos. Eu aceito, disse ela, assinando os papéis antes que pudesse mudar de ideia. Tem certeza? E perguntou Lucas, percebendo a hesitação em seus olhos. Tenho, mentiu ela. É hora de seguir em frente. E enquanto devolvia os documentos assinados, Melody tentou ignorar a voz em sua cabeça, insistindo que estava cometendo um grande erro. Blake Stanford havia lidado com aquisições bilionárias, negociado com presidentes, e ele já havia liderado reuniões com centenas de executivos. Mas nunca estivera tão nervoso quanto naquela quinta-feira, esperando Melody chegar ao terraço da Stanford Enterprise. Senhor, disse Will pela 10ª vez, tem certeza de que não quer que eu fique por perto? Só por precaução, caso algo dê errado. Nada vai dar errado, respondeu Blake, ajustando a gravata pela 5ª vez. É só um jantar. O que poderia dar errado? Will olhou ao redor. O terraço estava decorado com luzes suaves. Uma mesa para 2, com vista panorâmica da cidade, velas, flores, tudo a 50 andares de altura em uma noite de vento. Nada, senhor. Absolutamente nada. Blake passara a semana inteira tentando descobrir onde Melody morava. Não era difícil. Ela ainda estava no mesmo pequeno apartamento no Queens. A parte difícil era convencê-la a vir. O elevador tocou e Melody saiu vestindo um vestido azul, claro, simples e com uma expressão de pura suspeita. Blake, o que é isso? Jantar, disse ele, tentando parecer casual. No terraço da sua empresa, a 50 andares de altura, com vista para toda a cidade. Você não gosta? Melody olhou em volta com os olhos arregalados. Não gosto, Blake. É lindo demais. Parece cenário de filme. Ótimo, porque você merece um cenário de filme. Ela corou.
Você não precisava fazer isso, principalmente depois de tudo. É exatamente por isso que eu tive que fazer. Blake puxou a cadeira para ela e tudo parecia estar indo perfeitamente até que uma forte rajada de vento varreu o terraço. Todas as velas se apagaram de uma vez. Guardanapos voaram como pássaros brancos e o vaso de flores inclinou-se perigosamente. Ai, meu Deus! Disse Melody, tentando segurar o cabelo que voava em todas as direções. Acho que a cidade está tentando nos dizer alguma coisa. Está me dizendo que eu deveria ter consultado a previsão do tempo, suspirou Blake, correndo para salvar as velas. Foi então que o garçom chegou, carregando uma bandeja de aperitivos gourmet e uma expressão claramente desconfortável. Sr. Stanford, disse ele com uma voz estridente, receio estar desenvolvendo uma reação alérgica a alguma coisa aqui em cima. Um espirro foi tão forte que sacudiu seu corpo inteiro, quase derrubando a bandeja. Você está bem? Te perguntou Melody preocupada. Sim, acho. As flores, eu acho. Achou? Blake olhou para o elaborado arranjo de flores que havia encomendado especialmente. Você é alérgico a flores. Pelo visto, a gente aprende algo novo todo dia. Melody estava se segurando para não rir. Sabe de uma coisa? Podemos jantar sem flores? Não, disse Blake com determinação. Vai ser perfeito. Ele correu para remover o arranjo, tropeçou em uma rajada de vento e conseguiu derrubar metade da decoração no processo. Blake, disse Melody suavemente. Relaxe, está tudo bem. Não está tudo bem. Era para ser romântico e especial. Mastigue. O garçom ainda espirrava quando um pombo decidiu pousar de repente no ombro de Melody. Ela congelou, olhando para o pássaro com uma mistura de surpresa e diversão. Olá, disse ela ao pombo. Você também foi convidado para o jantar? O pombo inclinou a cabeça como se estivesse considerando a pergunta. Blake parou no meio do caos e observou a cena. Melody, com um pombo no ombro, conversando com ele como se fosse apenas mais um convidado, enquanto o vento continuava a girar tudo ao redor deles e o garçom continuava espirrando sem parar, e começou a rir. Uma risada profunda e genuína que cresceu até que ele teve que se apoiar na mesa para recuperar o fôlego. O que é tão engraçado? Perguntou Melody, ainda congelada por causa do pombo. Tudo isso, disse ele entre risos. Eu queria que fosse perfeito e está se transformando no desastre mais ridículo da história dos jantares românticos. E qual o problema nisso? Blake parou de rir e olhou para ela. Você não está frustrada. Por que eu estaria? Por causa do vento, do garçom alérgico, da minha nova amiga aqui. Ela acariciou gentilmente o pombo, que pareceu gostar. Blake, isso é muito mais divertido do que qualquer jantar perfeito teria sido. O pombo finalmente voou para longe e Melody se levantou, caminhando até onde Blake estava. Sabe o que eu aprendi trabalhando na cafeteria? O quê? Que os melhores momentos são os imperfeitos. Os clientes de que mais me lembro são aqueles que derramaram café em si mesmos, tropeçaram na porta ou derramaram café nos sapatos de um CEO bilionário. Blake sorriu. Melody, preciso te contar uma coisa. Uma rajada de vento particularmente forte escolheu aquele exato momento para atingir o telhado. A mesa inteira inclinou, os pratos deslizaram e Blake teve que segurar Melody para que ela não perdesse o equilíbrio. Elas ficaram ali, abraçadas, em meio ao caos completo. O que você ia me contar? Perguntou ela suavemente. Blake olhou em seus olhos, decidindo que não importava se o mundo estava desmoronando ao redor delas. Mas eu amo você. O vento parou como se tivesse ouvido suas palavras. Eu te amo, Melody Hart. Amo como você transforma desastres em aventuras. Amo como você faz todos se sentirem importantes. Amo como você me faz rir mesmo quando tudo está dando errado. Melody ficou em silêncio por um longo momento. Blake, eu sei que viemos de mundos diferentes. Sei que minha família é complicada. Sei que não parecemos o par perfeito, mas ela o interrompeu com um beijo. Começou suave, hesitante, como se ela estivesse testando se era real. Então se aprofundou, e Blake sentiu como se o mundo finalmente tivesse se encaixado.
Melody usava um vestido floral simples e sapatos baixos. Ela havia aprendido por experiência própria que eventos ao ar livre e salto alto não combinavam, especialmente quando ela estava envolvida. O Central Park estava lindo, com folhas douradas caindo suavemente e aquela luz suave que fazia tudo parecer um filme romântico. O local da cerimônia era uma pequena área gramada perto do lago, decorada com arranjos de flores simples e cadeiras dobráveis que claramente foram alugadas com um orçamento apertado. Melody. Kay veio correndo, adiante em um vestido de noiva vintage que provavelmente custou menos do que um jantar chique, mas a fez parecer uma princesa. Você veio? Claro que vim. Você está linda. Que lindo, Kay. Obrigada. E você chegou bem na hora do caos. Que caos? Como se fosse no 2, um homem alto, barbudo e com cara de pânico se aproximou correndo. Kay, temos um problema. O pastor está preso no trânsito da ponte do Brooklyn. Este é o Tyler, disse Kay calmamente. Tyler, esta é a Melody. Melody, minha noiva em pânico. Prazer em conhecê-los. Então, sobre o pastor. Vamos esperar ou encontrar alguém online para nos casar. Ou improvisar, Kay deu de ombros. Querida, se eu conseguir planejar este casamento em 3 semanas, posso lidar com um pastor atrasado. Foi então que um zumbido alto ecoou acima deles. O que é isso? Perguntou Melody, olhando para cima. Ah, é meu primo Josh com o drone, explicou Tyler. Ele se ofereceu para filmar a cerimônia de cima. O zumbido ficou mais alto e descontrolado. Tyler franziu a testa. Isso não parece certo. Cuidado! Gritou alguém. O drone mergulhou com a mesa do bolo como um pássaro mecânico em um kamikaze missão. Splash! O bolo de 3 andares, claramente caseiro e feito com amor, se transformou em uma explosão de chantilly, morangos e frustração. Meu bolo! E Tyler gemeu. Josh! Dona Kay gritou para o primo, que tentava desesperadamente controlar o drone. Desculpe, os controles travaram. O drone continuou voando descontroladamente, com pedaços de bolo grudados nas hélices, espalhando chantilly nos convidados como confete comestível. Melody não conseguiu se conter. Começou a rir. Do que você está rindo? Perguntou Kay, limpando o chantilly do cabelo. Disso? De tudo isso, Kay. Seu casamento já é mais memorável do que qualquer cerimônia chique em hotel. Ela tem razão, disse uma voz familiar atrás dela. Melody se virou e quase engasgou. Blake Stanford estava lá, vestido com um terno casual, um sorriso divertido e uma mancha de chantilly na gravata. Blake, o que você está fazendo aqui? Eu o convidei, disse Kay com um sorriso culpado. Como assim? Bem, talvez eu tenha mencionado o casamento para Sandra, que mencionou para Amanda do RH, que contou para Will. Quem contou para Blake? Blake se aproximou. Na verdade, foi mais direto do que isso. Kay me ligou e disse que você estaria aqui. Melody olhou de um para o outro. Vocês armaram isso? Nós armamos, admitiu Kay, e não me arrependo nem um pouco. Kay, Melody, vocês duas estão ridiculamente apaixonadas e sendo ridiculamente teimosas. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Antes que Melody pudesse argumentar, o pastor entrou correndo, ofegante e com o rosto vermelho. Desculpem. O trânsito estava terrível. Perdi alguma coisa? Todos olharam ao redor. O bolo destruído. Os convidados estavam cobertos de chantilly e o drone agora estava preso em uma árvore próxima. Não, ministro, disse Tyler. Você chegou na hora perfeita. A cerimônia que se seguiu foi a mais doce e caótica que Melody já tinha visto. Kay e Tyler se olhavam como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo, mesmo com pedaços de bolo no cabelo. Os votos foram interrompidos por um esquilo particularmente atrevido, e as alianças quase rolaram para dentro do lago. Mas quando se beijaram como marido e mulher, com a luz dourada do sol filtrando pelas árvores e os amigos aplaudindo ao redor, Melody sentiu lágrimas nos olhos. Lindo, não é? Sussurrou Blake ao lado dela. É sim, admitiu. Depois da cerimônia, enquanto os convidados improvisavam uma pequena recepção com a comida que havia sobrevivido ao drone, Blake se aproximou dela. Quer dar uma volta, Blake?
Por favor, só uma volta. Eles caminharam até a margem do lago, onde Duck nadava tranquilamente, alheio ao caos do casamento que acabara de acontecer ali perto. Melody, Blake começou. Tenho pensado muito sobre nossa conversa na conferência. Blake, eu já disse, eu sei o que você disse, e você estava certo. Ela o olhou surpresa. Você não pode abrir mão da sua vida por mim, e eu não posso abrir mão da minha por você. O coração de Melody afundou, mesmo que fosse exatamente isso que ela tivesse dito, certo? Mas Blake continuou. Isso não significa que não possamos construir algo juntos. Eu não entendo. Ele parou de andar e se virou para encará-la. Melody, e se não for sobre Nova York versus Seattle? E se for sobre nós versus a distância? O que você quer dizer? A Stanford Enterprise precisa se expandir para a costa oeste. Temos planos para um escritório em Seattle há anos. Melody franziu a testa. E precisamos de alguém para liderar nossos programas de acessibilidade e inclusão em todo o país. Blake, isso não é caridade. Não estou criando um emprego para você. É uma necessidade real da empresa, e você é a pessoa mais qualificada que conheço. Melody permaneceu em silêncio, processando a informação. Você está me oferecendo um emprego? Eu estou te oferecendo uma parceria profissional e pessoal. E como isso funcionaria? Você continuaria fazendo seu trabalho, mas como diretor nacional de inclusão da Stanford Enterprise, eu dividiria meu tempo entre Nova York e Seattle e construiríamos algo juntos, sem que nenhum de nós precisasse abrir mão de quem somos. Melody olhou para ele. Você faria isso? Você mudaria sua vida assim. Melody, você mudou a minha vida no segundo em que derramou café nos meus sapatos. Ainda não consigo acreditar que você se lembra disso com carinho. Eu me lembro de tudo com carinho. Blake se aproximou. Melody Hart, você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Você me ensinou que o verdadeiro poder não é controlar as pessoas, é incentivá-las. Você me mostrou que o amor não é posse, é parceria. Ele se ajoelhou. O quê? Ela sussurrou. Melody, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Você me daria a honra de construir uma vida juntos? De ser minha parceira e tudo mais? De se casar comigo? Melody olhou para o anel. Simples, elegante e perfeito. E então para Blake, ajoelhado na grama do Central Park, com bolo de casamento ainda na gravata e amor nos olhos. Blake Stanford, disse ela com a voz trêmula. Você está me pedindo em casamento em um parque público, depois do casamento mais caótico da história. Estou com chantilly no seu terno. Estou e esperando que eu diga sim. Blake sorriu. Espero que sim. Melody também se ajoelhou, para que ficassem cara a cara. Sim, disse ela. Sim para tudo. Para a parceria, para o amor, para construirmos algo incrível juntos. E ali, à beira do lago, no Central Park, com patos como testemunhas e o eco distante de risadas. Blake deslizou o anel no dedo de Melody e ela o beijou como se fosse a primeira e a última vez. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Eu sabia que você diria sim, sussurrou Blake contra a testa dela. Como você sabia? Porque somos o tipo de pessoa que transforma desastres em aventuras. E porque você é teimosa o suficiente para armar emboscadas em casamentos, isso também. Enquanto o sol se punha sobre Nova York, pintando o céu de dourado e rosa, Melody finalmente entendeu que, às vezes, as melhores histórias começam com acidentes e terminam com escolhas. Um ano depois, em uma manhã ensolarada de setembro, Melody Hart Stanford estava em frente ao espelho do quarto de hotel, ajustando o véu pela 10ª vez e tentando não pensar em todas as maneiras pelas quais poderia tropeçar caminhando até o altar. Respire, querida, disse Rose, sua avó, que aos 82 anos insistiu em viajar de Ohio para Nova York para ver a neta se casar. Você está mais nervosa agora do que quando era criança e estava aprendendo a língua de sinais. É porque naquela época o pior que eu podia fazer era derramar um copo d'água. Melody respondeu, falando e sinalizando ao mesmo tempo, como se já fosse natural para ela. Agora eu posso derrubar um altar inteiro. Rose riu, sua voz se misturando com os gestos expressivos que Melody conhecia desde sempre.
Melody Rose Hart, disse ela, usando seu nome completo como fazia quando queria enfatizar algo. Você passou o último ano liderando um instituto que mudou centenas de vidas. Ajudou empresas em 12 estados a se tornarem verdadeiramente inclusivas. E conseguiu ensinar um bilionário teimoso a se comunicar fluentemente em Libras. Ele ainda faz aquela cara de concentração quando tenta sinalizar supercalifragilisticexpialidocious. Melody sorriu. Porque você insistiu em ensiná-lo palavras impossíveis. Foi um teste de paciência e ele passou. Uma batida na porta as interrompeu. Kay apareceu radiante em seu papel de madrinha de honra, segurando um buquê. Hora do show, noiva. O jardim do Stanford Country Club havia sido transformado em um espaço mágico, com cadeiras dispostas em semicírculo ao redor de um altar floral simples e elegante, exatamente como Melody havia pedido. Mas o que mais a fez sorrir foi a presença de 2 intérpretes de Libras, posicionadas estrategicamente para que todos os convidados, surdos e ouvintes, pudessem acompanhar cada momento da cerimônia. Prontas? Perguntou Daniel, irmão de Blake, que se ofereceu para acompanhá-la até o altar quando soube que o pai de Melody havia falecido anos atrás. Quando se separaram, os olhos de Melody brilhavam. Eu também te amo, ela sussurrou. Mesmo que seja uma péssima ideia. Por que péssima? Porque somos de mundos diferentes. Porque sua família me odeia. Porque eu ainda tropeço em portas giratórias. E é exatamente por isso que funciona. Eles passaram a noite no terraço conversando, rindo, dividindo a sobremesa que sobreviveu ao caos. Blake falou sobre a pressão de ser o herdeiro, como se sentia preso pelas expectativas. Melody falou sobre crescer sem dinheiro, mas com muito amor, sobre a vovó Rose, que lhe ensinou que a linguagem não precisa de palavras. Quando o sol começou a nascer sobre Manhattan, eles estavam deitados no sofá do escritório de Blake, ela aninhada em seus braços. Melody, Blake murmurou em seus cabelos. Hã? Obrigado pelo quê? Por me ajudar a lembrar quem eu realmente sou. Ela se aconchegou mais perto. E quem é você de verdade? Alguém que consegue ser feliz mesmo quando tudo está dando errado. Na manhã seguinte, Blake acordou sozinho. Melody tinha ido embora, deixando apenas um bilhete no travesseiro ao lado do dele. Blake, obrigada por me mostrar que eu mereço ser amada do jeito que sou. Você me deu o presente mais precioso que alguém poderia dar. A certeza de que eu mereço algo bom. E é exatamente por isso que eu tenho que ir. Você tem um império para liderar e uma família para reconciliar. Eu tenho um futuro para construir. Talvez, se tivermos sorte, nossos caminhos se cruzem novamente quando estivermos realmente prontos para sermos quem somos. Com todo o meu amor, Melody. P.S. Diga ao pombo que ele foi um convidado maravilhoso para o jantar. Blake leu o bilhete 3 vezes. Seu coração se partindo um pouco mais a cada linha vermelha. Ela tinha ido embora. E pela primeira vez na vida, Blake Stanford não fazia ideia de como consertar aquilo. Blake Stanford passou os 3 primeiros dias após o desaparecimento de Melody fazendo algo que nunca tinha feito antes, procurando por ela como um detetive particular amador. Primeiro, ele foi ao apartamento dela no Queens. A senhoria, uma italiana baixinha e desconfiada, o olhou de cima a baixo antes de informá-lo de que a moça havia se mudado sem deixar endereço. Depois ele voltou ao café Beans and Dreams. Jake, o dono, apenas balançou a cabeça. Ela disse que tinha uma nova oportunidade, algo sobre Seattle, mas não deu detalhes. Seattle. Blake se agarrou àquela palavra como um náufrago a um pedaço de madeira à deriva. Você tem alguma maneira de contatá-la? Filho, disse Jake secando uma xícara. Se ela quisesse que você soubesse onde estava, não teria desaparecido sem dizer uma palavra. Difícil argumentar contra essa lógica. De volta ao escritório, Blake tentou se concentrar no trabalho. Ele tinha uma grande fusão para finalizar, 3 apresentações para preparar e um relatório trimestral que já estava atrasado.
Em vez disso, ficou parado perto da janela olhando para a cidade, imaginando se Melody ainda estava por aí, em algum lugar, ou se já tinha ido para o outro lado do país. Will entrou na sala com uma pilha de documentos. Senhor, o senhor precisa assinar estes contratos. Blake pegou a caneta e fez uma pausa. Will, você conhece algum projeto de acessibilidade em Seattle? Senhor, nós, empresas, qualquer coisa que envolva linguagem de sinais. Will hesitou. Posso pesquisar, mas posso perguntar por quê. Blake olhou para seu assistente. Will trabalhava com ele há 5 anos, tinha visto todos os seus humores, todas as suas mudanças, todos os seus relacionamentos fracassados. Porque estou tentando encontrar alguém. A garçonete? Melody? Sim. Will sentou-se na cadeira em frente à mesa. Senhor, com todo o respeito, talvez ela tenha saído por algum motivo. Qual motivo? Talvez ela sinta que vocês dois são de mundos muito diferentes. Blake deu uma risada amarga. Parece que todo mundo pensa isso. E o que você acha? Acho que mundos diferentes ainda podem se encontrar. Will ficou em silêncio por um momento. Vou começar a pesquisar em Seattle. Nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer na Stanford Enterprise. Blake Stanford, conhecido por seu profissionalismo frio e foco preciso, começou a agir de forma diferente. Durante uma reunião sobre cortes no orçamento, quando o diretor financeiro sugeriu dispensar o funcionário do turno da noite, Blake perguntou à equipe de limpeza: essas pessoas têm família? Sim, senhor, mas então vamos encontrar outra maneira de reduzir custos. Na semana seguinte, ele parou no corredor para perguntar a uma funcionária júnior se ela estava se adaptando bem à nova função. 2 semanas depois, ele implementou um programa de mentoria para novos contratados. Sandra, da cafeteria, comentou com seus amigos do RH: não sei o que aconteceu com o CEO, mas ele tem se mostrado mais humano ultimamente. Ontem, ele perguntou se eu estava bem quando me viu espirrando. Amanda Richardson, do RH, teve um palpite. Será que isso começou depois que aquela moça saiu da empresa? Melody, acho que sim. Por quê? Só curiosidade. Enquanto isso, a 4.800 quilômetros de distância, Melody estava descobrindo que tinha um talento natural para liderar projetos. O escritório da ONG em Seattle era pequeno, mas acolhedor, com vista para o Puget Sound. Melody havia sido designada para implementar programas de acessibilidade em 5 empresas de tecnologia da região. Tem certeza de que nunca fez isso antes? E perguntou David, o coordenador regional, enquanto revisava seus relatórios de progresso. Tenho certeza. Por quê? Porque você realizou mais em 2 semanas do que nossa equipe anterior em 2 meses. Era verdade. Melody descobriu que sua abordagem direta fazia maravilhas com os executivos de tecnologia. Em vez de apresentações formais, cheias de jargões, ela simplesmente mostrava como a comunicação inclusiva funcionava na prática. Olha, disse ela durante uma apresentação, a língua de sinais não é complicada. É só outra maneira de falar. E então ela sinalizou. Bom dia. Prazer em conhecê-la, disse ela, enquanto pronunciava as palavras. Os executivos ficaram fascinados. Em 3 semanas, ela havia treinado 50 funcionários, implementado sistemas de comunicação visual em 2 escritórios e ajudado uma empresa a contratar seus primeiros funcionários surdos. Você deveria considerar fazer disso uma carreira permanente, disse Maria, a diretora da ONG, durante uma videochamada. Estou pensando nisso, respondeu Melody, e ela realmente estava. O trabalho era gratificante. Ela estava fazendo a diferença, e Seattle era uma cidade linda. Ela deveria estar completamente feliz. Então, por que acordava todas as manhãs sentindo que algo estava faltando? A resposta veio em uma quinta-feira chuvosa, enquanto ela treinava a equipe de RH de uma startup. O CEO da empresa, um jovem programador que havia construído o negócio do zero, fez uma piada autodepreciativa sobre sua falta de habilidades sociais. Melody riu e, por um momento, esperou ouvir uma risada familiar ecoar a sua. Quando percebeu que era a única rindo, seu peito apertou. Blake, ela sentia falta do jeito como ele ria de sua falta de jeito.
O jeito como ele a fazia sentir que desastres podiam ser encantadores. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Pare com isso, ela murmurou para si mesma. Você fez a escolha certa, mas as noites tranquilas em seu pequeno apartamento em Capitol Hill sugeriam o contrário. Em uma manhã de sexta-feira, o convite chegou. Melody estava tomando café e revisando apresentações quando o e-mail apareceu em sua caixa de entrada. Conferência Nacional de Acessibilidade Corporativa, Nova York. Ela quase o apagou, sem ler. Ela recebia dezenas de convites para eventos toda semana, mas algo no nome da empresa organizadora a fez parar. Stanford Enterprise. Melody encarou a tela por um longo momento. Seria apenas uma coincidência? Blake sabia que ela estava em Seattle? Seria algum tipo de tentativa indireta de contato? Ela leu o e-mail 3 vezes. Era profissional, formal, convidando-a como palestrante principal para falar sobre a implementação prática de programas de inclusão em empresas de tecnologia. No final da mensagem, uma frase chamou sua atenção. A conferência contará com um discurso de abertura do CEO Blake Stanford, intitulado O Futuro da Comunicação Inclusiva no Mundo Corporativo. Melody fechou o laptop. Ela não podia ir. Seria muito complicado, muito doloroso, muito confuso. Mas passou o dia inteiro pensando no convite. Naquela noite, ligou para Lucas por videochamada. Preciso de um conselho, disse ela, sinalizando assim que ele apareceu na tela. Sobre o quê? Ela contou a ele sobre o convite, sobre Blake, sobre toda a situação confusa. Você ainda o ama? E perguntou Lucas diretamente. Melody suspirou. Sim. E ele te ama? Ele disse que sim. Então qual é o problema? O problema é que viemos de mundos diferentes. A família dele me odeia. E Lucas a interrompeu com um sinal. Melody, posso dizer uma coisa? Claro, você passou a vida inteira se sentindo diferente, não é? Por causa da sua avó. Por causa de onde você vem. Por causa de quem você é. Ela assentiu. E agora você encontrou alguém que te ama exatamente do jeito que você é. Mas você está fugindo porque ele também é diferente. Melody permaneceu em silêncio. Talvez, continuou Lucas, pessoas diferentes sejam exatamente o que uma precisa da outra. Depois da ligação, Melody ficou acordada até tarde, observando a chuva em Seattle e pensando nas palavras de Lucas. Na manhã seguinte, ela respondeu ao e-mail. Aceito o convite. Estarei em Nova York na próxima semana. E ao clicar em enviar, sentiu uma mistura de medo e empolgação que não sentia desde a primeira vez que derramou café nos sapatos de Blake Stanford. O voo de Seattle para Nova York pareceu o mais longo da vida de Melody. Não pelas 6 horas no ar, mas pelos 6 milhões de pensamentos conflitantes que passaram por sua cabeça durante a viagem. O que estou fazendo? Murmurou para a janela do avião, observando as nuvens passarem. Vou ver o Blake, fazer minha apresentação profissionalmente e voltar para Seattle. Simples assim. A mulher ao lado dela, uma senhora mais velha de cabelos grisalhos, que passou o voo inteiro tricotando, olhou por cima dos óculos. Querida, você está falando sozinha há 2 horas. Ou está ensaiando uma apresentação muito importante, ou vai encontrar um homem. Melody corou. Como você sabe? Tenho 60 anos e 4 filhas. Reconheço que estou cometendo um erro, mas não consigo me controlar. E qual é o seu conselho? A mulher sorriu. Se for uma apresentação, relaxe. Se for um homem, respire fundo e seja honesta. E se forem os dois, então, querida, você está em apuros. O hotel em Manhattan era muito elegante para o orçamento de Melody, mas os organizadores da conferência insistiram em pagar a hospedagem de todos os palestrantes principais. Ela se acomodou no quarto pequeno, mas confortável, tentando não pensar no fato de estar a poucos quilômetros de Blake. Profissional, disse ela para o espelho enquanto ajeitava o blazer azul marinho. Ela havia comprado o vestido especialmente para a ocasião. Você é uma profissional respeitada, dando uma palestra sobre acessibilidade. Você não é uma ex-garçonete desastrada correndo atrás de um ex-chefe bilionário.
O auditório da conferência ficava no centro de convenções, um prédio moderno e imponente, que fez Melody se sentir pequena no momento em que entrou. Havia centenas de pessoas, executivos, consultores, defensores, todos conversando em grupos sobre inclusão corporativa e melhores práticas. Melody checou a programação. Sua palestra estava marcada para as 14 horas. O discurso de abertura de Blake seria às 10 horas da manhã. Posso evitá-lo completamente, pensou ela. Entrarei depois que ele terminar. Darei minha palestra e sairei antes que algo constrangedor aconteça. Esse plano durou até que ela ouviu uma voz familiar ecoar pelo sistema de som do auditório. Bom dia. Meu nome é Blake Stanford e quero falar com vocês sobre como uma garçonete mudou completamente minha perspectiva sobre comunicação. Melody parou no meio do corredor como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não conseguiu evitar. Ela entrou silenciosamente no fundo do auditório, escondendo-se atrás de um grupo de pessoas para assistir. Blake estava no palco, impecável como sempre, mas algo nele estava diferente. Havia uma suavidade que ela não se lembrava de ter visto antes. Há alguns meses, continuou ele, presenciei algo que mudou minha vida. Uma funcionária da minha empresa, sem nenhum treinamento formal, sem nenhuma preparação, ajudou um visitante surdo de uma forma tão natural e compassiva que me fez perceber o quão desconectado eu estava das pessoas que realmente importam. Melody sentiu o coração acelerar. Essa jovem me ensinou que a comunicação não se resume a palavras. Trata-se de conexão. Trata-se de realmente enxergar as pessoas à nossa frente. Foi então que Melody percebeu. No canto do palco, uma mulher interpretava todo o discurso de Blake em língua de sinais. Ela cobriu a boca com a mão, surpresa. Ela me ensinou, prosseguiu Blake, olhando agora diretamente para a intérprete, que quando realmente queremos nos comunicar com alguém, encontramos um jeito, e que a forma mais poderosa de comunicação é simplesmente se importar. A plateia estava em completo silêncio, absorvendo cada palavra. É por isso que, a partir de hoje, todas as conferências e eventos da Stanford Enterprise incluirão interpretação simultânea em língua de sinais. Porque a comunicação inclusiva não é uma gentileza, é uma responsabilidade. Aplausos irromperam por toda a sala. A intérprete sorriu e aplaudiu também, sinalizando sua aprovação. Quero agradecer, disse Blake quando os aplausos cessaram, a jovem que me ensinou a ouvir com os olhos e falar com o coração. Onde quer que ela esteja, espero que saiba que não mudou apenas uma empresa, mudou uma vida. Foi então que seus olhares se encontraram. Blake avistou Melody no fundo do auditório e a expressão em seu rosto mudou completamente. Surpresa, alegria, nervosismo, tudo misturado de uma forma que ela conseguia decifrar, mesmo do outro lado da sala. Melody sentiu lágrimas arderem em seus olhos, não de tristeza, mas de algo muito mais complexo, talvez orgulho ou reconhecimento, ou a constatação de que suas ações realmente fizeram a diferença. Blake terminou o discurso, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela durante toda a sessão de perguntas e respostas. Quando terminou, Melody tentou escapar pela saída lateral, mas ele foi mais rápido. Ele a alcançou no corredor, ainda com o microfone de lapela preso à camisa. Melody Blake. Ela tentou parecer casual, como se encontrá-lo fosse a coisa mais normal do mundo. Você veio. Você me convidou. Eu estava na expectativa. Eu não tinha certeza. Eles ficaram ali, no meio de um corredor cheio de pessoas importantes, discutindo estratégias corporativas como dois adolescentes desajeitados. Sua palestra foi linda. Ela finalmente disse que era verdade. Cada palavra. Blake, Melody. Posso falar com você em particular? Ela olhou em volta. As pessoas estavam começando a notá-los, especialmente depois do discurso que basicamente a descreveu como sua inspiração. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, 5 minutos. Eles encontraram uma sala de conferências vazia. Blake fechou a porta e se virou para ela. Como está Seattle? Está ótima. O trabalho é gratificante. A cidade é linda.
As pessoas são gentis. Você parece feliz. Estou. Ela fez uma pausa. Estou tentando estar. Blake deu um passo em sua direção. Melody, senti sua falta. Blake, não. Senti falta das suas histórias de desastres. Senti falta de como você fazia todos se sentirem especiais. Senti falta de rir com você. Pare. Sinto falta de como você me lembrava que o mundo pode ser bom. Melody fechou os olhos. Blake, você não pode fazer isso. O quê? Diga a verdade. Peça para eu ficar. Ele ficou em silêncio. É isso que você está fazendo, não é? Ela continuou. Todo esse discurso, toda essa conferência foi para me fazer voltar. Em parte, sim. E você acha isso justo? Blake pareceu confuso. Justo. Eu tenho uma vida em Seattle. Eu tenho um emprego. Eu amo projetos importantes. Pessoas que contam comigo. Eu sei. Eu tenho uma missão, Blake. Estou fazendo a diferença na vida de pessoas reais. Eu sei disso também. Melody se virou para a janela. Então você sabe porque eu não posso abrir mão de tudo isso por um homem. Mesmo que seja um homem que você ame. A pergunta pairou no ar entre eles. Mesmo que seja, ela finalmente disse, especialmente se for. Eu não entendo. Melody se virou para ele. Blake, eu te amo mais do que faz sentido, mais do que é prático, mais do que deveria, mas não posso construir minha vida em torno de outra pessoa. Não importa o quanto eu a ame. Não estou pedindo que você construa a sua vida em torno de mim. Não está? Estou pedindo que construamos algo juntos. Melody balançou a cabeça. Seu mundo e o meu são simplesmente muito diferentes. Eles eram diferentes, mas talvez eles possam se encontrar em algum lugar no meio do caminho. Por um momento, ela hesitou. A expressão no rosto dele era tão esperançosa, tão vulnerável. Melody, disse ele gentilmente, não estou pedindo que você abra mão de quem você é. Estou pedindo que sejamos quem somos juntos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Preciso ir, disse ela finalmente. Minha palestra é daqui a 1 hora. Blake assentiu, a decepção evidente em seus olhos. Claro, não quero atrapalhar seu trabalho. Melody caminhou até a porta e parou. Blake, sim. Obrigada pelo que você disse no discurso, por tornar a empresa mais inclusiva, por me enxergar. Obrigada por me ensinar a enxergar. E com isso, ela saiu da sala, deixando Blake sozinho com o peso das palavras não ditas e das possibilidades inexploradas. 3 dias após a conferência, Melody estava de volta a Seattle, tentando se concentrar em uma apresentação sobre a implementação de sistemas de comunicação visual quando seu telefone tocou. Melody, finalmente. A voz animada de Kaylee soou do outro lado da linha. Tentei te ligar uma vez, 1000 vezes. Oi, Kay, desculpe, ando ocupada com o trabalho. Tudo bem, mas preciso falar com você. Você vai poder vir ao meu casamento no sábado? Melody piscou confusa. Seu casamento, Kay? Você nem estava namorando quando eu saí de Nova York. É uma longa história. Conheci o Tyler há 2 meses em uma cafeteria. Irônico, né? E decidimos que a vida é curta demais para esperar. Vai ser uma cerimônia pequena no Central Park. No Central Park? Isso é loucura. Eu sei, mas o Tyler é fotógrafo freelancer e sempre sonhou em se casar ao ar livre. E eu pensei, por que não? Melody sorriu apesar de si mesma. Bom, se alguém ia ter um casamento espontâneo em um parque, seria você. Então você vem, por favor. Você é uma das minhas melhores amigas e seria perfeito ter você lá. Melody hesitou. Voltar para Nova York tão cedo depois da conferência parecia complicado. Não sei, cá trabalho. Melody Hart são... Você realmente vai perder o casamento da sua amiga por causa do trabalho. Além disso, vai ser divertido. O Tyler tem uns amigos bem animados. Vai ter música, comida e provavelmente algumas situações hilárias. Com essa descrição, como posso dizer não? Ótimo. Vou te mandar os detalhes por e-mail. E Mel, vista algo confortável. Esse é o tipo de casamento em que os convidados podem acabar guardando o bolo. O sábado chegou com um daqueles dias perfeitos de outono em Nova York. Pronta, mentiu ela, segurando seu braço. A música começou, uma versão instrumental de At Last, que Blake havia escolhido porque, como ele disse, descrevia perfeitamente como se sentia por tê-la encontrado.
Melody começou a caminhar e sua atenção foi imediatamente atraída por Blake, parado no altar, com um sorriso que poderia iluminar toda Manhattan. Ao lado dele estava Will, seu padrinho, e ela podia ver Lucas na primeira fila, cantando Linda, repetidamente com um sorriso radiante. Ao lado de Lucas estava uma mulher de cabelos escuros que Melody reconheceu como Hannah, sua noiva. Eles se conheceram durante um projeto de arte inclusiva no Brooklyn, mas foi quando viu Robert Stanford na segunda fila que Melody quase tropeçou. O pai de Blake estava lá com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não exatamente calorosa, mas respeitosa. Ele acenou levemente com a cabeça quando seus olhares se encontraram. E Melody ficou tão surpresa que quase se esqueceu de continuar andando. "Concentre-se no noivo", sussurrou Daniel. "Ele parece prestes a desmaiar de nervosismo." Era verdade. Blake, geralmente tão sereno, estava visivelmente emocionado, com os olhos brilhando enquanto a observava se aproximar. Quando ela finalmente chegou ao altar, Daniel a entregou a Blake com um sussurro suave. "Cuide bem dela. Ela é especial." "Eu sei", respondeu Blake, pegando as mãos de Melody. Oi, disse ela sorrindo. "Você não fugiu. Nunca." O pastor Charles, escolhido especificamente por ser fluente em língua de sinais, sorriu para os dois. "Queridos amigos", começou ele, falando e sinalizando ao mesmo tempo. "Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Blake e Melody, mas também a beleza da comunicação em todas as suas formas." Melody mal conseguia se concentrar nas palavras formais da cerimônia. Sua atenção estava fixa nos olhos de Blake e na sensação surreal de que aquilo estava realmente acontecendo. Então, chegou a hora dos votos. E foi aí que a emoção realmente tomou conta. Blake começou pigarreando nervosamente. "Melody", começou ele, falando e sinalizando com uma fluência que a fez sorrir de orgulho. "Você me ensinou que a verdadeira comunicação não se resume a palavras perfeitas. Trata-se de intenção sincera. Você me mostrou que o amor não é encontrar alguém perfeito. É amar perfeitamente as imperfeições de alguém." Ele fez uma pausa para respirar, claramente tentando. "Não se emocione demais. Prometo estar ao seu lado em todos os nossos futuros desastres, e nós dois sabemos que haverá muitos. Prometo rir dos seus momentos de desastrado e deixar você rir dos meus. Prometo construir um mundo com você, onde todas as formas de comunicação sejam valorizadas, onde todos os tipos de amor sejam celebrados." Melody chorava abertamente quando chegou a sua vez. "Blake Stanford", disse ela, fazendo sinais para Lucas e vovó Rose enquanto falava. "Você me aceitou exatamente como eu era, desde o momento em que derramei café nos seus sapatos caros." Risos ecoaram pela plateia. "Você me deu não apenas amor, mas propósito. Não apenas um futuro, mas a confiança de que eu mereço esse futuro. Prometo continuar derramando café em você, metaforicamente, enquanto você aguentar. Prometo fazer você rir todos os dias, mesmo quando estivermos velhos e não nos lembrarmos onde guardamos nossos..." Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. "E prometo que não importa para onde a vida nos leve, sempre encontrarei uma maneira de me comunicar com você. Com palavras, com sinais, com olhares ou simplesmente com amor." Quando trocaram alianças, Melody percebeu que Blake tinha algo gravado na parte interna da sua, em linguagem de sinais. A palavra "sempre." "Pelo poder que me foi conferido", disse o pastor Charles, "eu os declaro marido e mulher. Blake, pode beijar a noiva." O beijo foi suave, terno e seguido por aplausos entusiasmados, tanto verbais quanto visuais, com muitos convidados aplaudindo em linguagem de sinais. Na recepção que se seguiu, houve momentos que Melody sabia que jamais esqueceria. Robert Stanford aproximou-se dela durante o jantar. "Melody", disse ele formalmente, "devo-lhe um pedido de desculpas. Sr. Stanford, por favor, deixe-me terminar. Eu o julguei injustamente. Baseei minha opinião em suposições tolas sobre classe social e origem. Mas observando meu filho ao longo deste último ano,
Vendo como ele cresceu sob sua influência, percebi que estava completamente errado. Melody ficou sem palavras. Blake está mais feliz, mais centrado, mais ele mesmo desde que o conheceu. E a empresa nunca foi tão respeitada ou bem-sucedida. Você não apenas conquistou o coração do meu filho, como também ajudou a transformar nossa empresa familiar. Muito obrigado, Sr. Stanford. Isso significa muito, Robert, corrigiu ele gentilmente. E espero que possamos recomeçar do zero. Mais tarde, para a surpresa de todos, Elisa apareceu na recepção. Melody a viu se aproximando e se preparou para algum tipo de confronto, mas Elisa parecia genuinamente arrependida. Melody, posso falar com você um minuto? Eles se afastaram da multidão. Quero me desculpar, disse Elisa, por tudo. Pelas fofocas, pela crueldade, por tentar arruinar sua reputação. Elisa, não. Deixe-me terminar. Eu estava com ciúmes. Não de Blake especificamente, mas do que vocês dois tinham. A autenticidade, a conexão real. Meu casamento com Daniel está indo bem, mas levei um tempo para perceber que estava tentando destruir algo genuíno por causa da minha própria insegurança. Melody permaneceu em silêncio por um momento. Agradeço o pedido de desculpas e desejo felicidades a você e a Daniel. Obrigada e parabéns. Vocês dois são perfeitos juntos. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando Lucas se aproximou do casal durante a dança. Posso compartilhar uma novidade? E ele sinalizou, com Hannah sorrindo ao seu lado. Claro, respondeu Melody. Hannah disse, sim. Lucas mostrou seu anel de noivado e Melody soltou um grito tão alto que metade da recepção se virou para ver o que estava acontecendo. Quando? Perguntou ela rapidamente em linguagem de sinais. Esta manhã eu queria te contar pessoalmente. Blake se aproximou e, para surpresa de Lucas, fez a linguagem de sinais perfeitamente. Parabéns. Ela é perfeita para você. Lucas sorriu radiante e respondeu em linguagem de sinais. Aprendi com os melhores como encontrar a pessoa certa. Mais tarde naquela noite, quando a festa estava terminando, Melody se viu de volta ao escritório da Stanford Enterprise. Agora também seu escritório, como diretora do Instituto de Comunicação Inclusiva. Não acredito que estamos aqui, disse ela a Blake enquanto caminhavam pelos corredores vazios. Estamos na empresa, casados, felizes, com empregos que amamos e com pessoas que nos apoiam. Blake parou e a puxou para perto. Você se lembra de quando disse que pessoas como você não pertenciam a lugares como este? Eu me lembro. Você estava errada. Este lugar nunca esteve realmente completo até você chegar aqui. Na segunda-feira, Melody estava em seu escritório quando Sandra, a cafeteria, chamou. Melody, temos um problema lá embaixo. Que tipo de problema? A nova garçonete, Lisa. Bem, você precisa vir ver com seus próprios olhos. Melody desceu e encontrou uma jovem latina de cabelos cacheados parada no meio do saguão, cercada por papéis espalhados e com uma expressão de completo pânico. O que aconteceu? Perguntou Melody gentilmente. Eu tropecei na minha própria bolsa e derrubei todos os arquivos importantes, disse a moça, quase chorando. É meu primeiro dia e eu já estraguei tudo. Melody sorriu, lembrando-se de outro primeiro dia não muito tempo atrás. Qual é o seu nome? Lisa Martinez. Lisa, posso te dar um conselho? A moça assentiu. Acidentes acontecem. O que importa é como reagimos a eles. Melody se ajoelhou e começou a ajudar Lisa a juntar os papéis. Sabe, disse ela enquanto trabalhavam, no meu primeiro dia aqui, eu voei pela porta giratória e caí bem no meio do saguão. Literalmente. Lisa parou de recolher os papéis e olhou para ela. Sério? Sério? E sabe o que eu aprendi? O quê? Que às vezes nossos piores momentos levam aos melhores. Às vezes, tropeçar é apenas o primeiro passo em uma jornada incrível. Lisa deu um sorriso tímido. E agora você é a diretora. E agora estou casada com o CEO que riu dos meus desastres, em vez de me demitir por causa deles. Quando terminaram de organizar os papéis, Melody se levantou. Lisa, posso compartilhar o melhor conselho que já recebi? Claro.
Melody sorriu, pensando na vovó Rose, em Blake e em todos que a ajudaram a chegar lá. Fale com o coração. Seja genuína. Seja gentil. Seja você mesma. Porque não importa o quão diferentes sejamos, não importa o idioma que falemos ou como nos comuniquemos, quando falamos com o coração, alguém sempre entenderá. Lisa assentiu, respirando um pouco mais aliviada. Obrigada, Sra. Stanford. De nada. E Lisa, sim, bem-vinda à família. Enquanto caminhava de volta para o elevador, Melody pensou em como a vida podia ser estranha e maravilhosa. 1 ano atrás, ela era a garota desastrada que tropeçava nas portas. Agora ela era a mulher que ajuda os outros a encontrarem seu próprio caminho. E quando as portas do elevador se fecharam, o mesmo elevador onde ela havia derramado café nos sapatos do homem que agora era seu marido, Melody sorriu para seu reflexo e sussurrou: Obrigada, vovó Rose. Você tinha razão. Quando falamos com o coração, sempre há alguém que entende. As portas se abriram em seu andar e ela saiu para mais um dia construindo pontes através da comunicação. O que você achou da história de Melody e Blake? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para ficar por dentro de todas as nossas histórias. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.